Opa, tudo legal com vocês? Percebo que sim, melhor agora porque nós estamos juntos. Eu quero agradecer a todos vocês por nos darem essa oportunidade que realmente é brilhante. Muito obrigado a você que está aí na sua empresa, no seu comércio, no seu trabalho, na sua casa, não importa onde que você esteja. O importante é que você está aqui com a gente na TV Trans São Paulo. Eu quero aproveitar também e mandar um fortíssimo abraço a todo o pessoal que está aí na Baixada Santista, curtindo a nossa programação. Um abraço para todos vocês, obrigado pelo carinho, tá? Você que está na TV Trans São Paulo, canal 22. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho. E hoje eu estou trazendo aqui uma pessoa muito especial, que a gente vai bater um papo, vai falar da vida dele, da carreira como jornalista, médico. Ele é como Bombril, né? O cara é como Bombril, ele é especial, faz tudo, tá? Então, a gente vai bater um papo aqui com o meu amigo, o Esdra, que está aqui com a gente. Esdra, tudo bem com você? Tudo bem, Dário. Muito obrigado pelo convite. Esdra, me fala um pouquinho, como é que começou a sua carreira como jornalista ainda lá em Minas Gerais, é isso? Exatamente, em Governador Valadares, eu fazia o curso de administração de empresas. Certo. Recebi um convite para fazer um programa na TV Rio Doce, fazendo uma denúncia contra os investigadores, os detetives da Polícia Civil e contra o principal nome do principal delegado da Polícia Civil de Governador Valadares. Então, mas você já era jornalista na época, já era formado em jornalismo, já não, ou ainda não? Não era, apenas já tinha trabalhado em FM, certo, como locutor, em Vitória da Conquista, onde eu nasci. E aí, nessa oportunidade, fui convidado para fazer esse programa. Um programa de alta voltagem, porque uma tensão tremenda, até 5 minutos antes do programa entrar no ar, não tínhamos ainda a chancela, até que o diretor falou, ok, pode colocar no ar, porque era programa puro de denúncias. Então, foi uma coisa... Foi assim um acontecimento na vida, né? Tipo assim, de repente pintou o lance, não, vamos fazer, de que maneira que nós vamos fazer isso? A repercussão foi tão intensa que as pessoas ligavam para a emissora, pedindo a repetição, pedindo a reprise. Foi realmente muito intenso. Aí começou então o interesse por jornalismo, nessa época já começou o interesse por jornalismo. Exatamente. Quer dizer, você já trabalhava no FM, né? Como locutor de rádio, mas não na parte de jornalista. Mas teve um hiato, teve um espaço do tempo que eu trabalhava porque aí eu fui apenas estudar. Certo. Mas aí conversando com um amigo, ele falou que estavam precisando de um apresentador de televisão, se eu não gostaria de fazer um teste. Falei sim, porque eu de alguma maneira já trabalhei em rádio. E o diretor de Lei Márcio de Carvalho falou, olha, gostamos muito e se você quiser gravar o programa, falei sim. Então, mas aí já te convidou exatamente para você fazer a parte de jornalismo, já dentro da televisão? Exatamente, dentro da televisão, que legal. Porque ele gostou, ele ficou satisfeito, assim, ele pediu para eu fazer umas caricaturas lá e eu falei, boa noite, morre em São Paulo, ex-presidente. Aí ele falou, não, esse menino dá para usar um pouquinho. Vamos pegar Aí ele falou, não, mas fala de futebol. Aí a gente brincou também. O campeão paulista, Corinthians, destaca no Campeonato Paulista. Olha que legal. Mas os palmeirenses não iam gostar muito dessa história. Bem, a conversa é que Deus nos iluminou naquele momento. Para mim foi um privilégio. Ele gostou do nosso trabalho ali, serviu ao propósito dele. E outra coisa que é assim, né? As oportunidades na realidade elas vêm, né? A gente tem que estar preparado para ela, né? Porque ela surge e a gente tem que estar preparado para ela. E se a gente não estiver preparado também, a gente tem que procurar preparar, não é verdade? E é incrível o que você está falando, porque mudou minha vida realmente. Aí, tá vendo? Pra você ter ideia, eu estava no 3º ano do curso de administração de empresas, certo. No 3º ano, e eu praticamente deixei a administração de lado e fui para o jornalismo a partir daquele momento. Então, depois, sim. Mas me fala assim, naquele momento que você largou tudo ali, que você falou, poxa, agora eu vou pegar firme no jornalismo. Você falou, opa, então eu vou ter que fazer o seguinte, você chegou a fazer a faculdade de jornalismo, tudo certinho, tudo direitinho, ou você foi buscar uma informação como jornalista? Bem, aí a exigência, ela é sempre alta, a gente tem que estar buscando a qualificação, mesmo às vezes que você não tem o curso, mas você começa a conviver no ambiente, naquele métier, você começa a ver aquela linguagem, você começa a interagir com as pessoas te orientam também, olha, assim, faz isso, não, assim não, e tudo mais. E a gente vai pegando o macete. Na verdade, eu fui fazer o curso de jornalismo desta TV, que era a TVE. Fui convidado pela Globo, pela Globo de Governador Valadares. Quer dizer, de repente o pessoal da Globo viu, opa, esse cara interessa. A diretora me convidou, me chamou lá para uma reunião e falou assim, nós gostamos do seu trabalho,
e nós queremos te convidar para ficar conosco aqui. E como já tinha terminado, assim, esse foi o Especial Polícia Civil 1, o nome do programa, teve o Especial Polícia Civil 2, teve o 3 e alguém ligou lá e falou assim, ó, parem com essa brincadeira, senão não vai ter especial nenhum mais, a gente vai matar meio mundo de gente. Porque o caso estava... E como é que era esse programa assim? Como é que era? Era exatamente pegando as falhas dos detetives. Então todo mundo ficava com muito medo. Para você ter ideia, quando terminamos o primeiro programa, descemos as escadas, que era um primeiro andar, descemos as escadas assim, como que um pouco sobressaltados, mas confiando em Deus acima de tudo, estávamos falando em nome da verdade, em nome do jornalismo, que eu sinto saudade de ter um jornalismo tão combativo quanto foi ali. E depois que você veio para convidado para a Globo, por exemplo, nesse caso, por exemplo, você já veio fazendo jornalismo também, no mesmo estilo de programa? Sim, eu era apresentador, fiquei sendo o apresentador do programa chamado MGTV, primeira edição. E era também o mesmo estilo de programa, não? Não, já era um programa, um telejornal mais assim, diverso, certo. Não abordava com tanta contundência quanto foi feito lá naquela primeira TV, porque estava um pouco mais... Até que, porque também tem que seguir o padrão Globo, né? Não é o estilo da Globo, tem que seguir o padrão Globo, que é um padrão diferenciado em relação a... Não é combativo, não é igual a Record, que a Record tem ali o jornalismo muito intenso, tem o jornalismo policial, que ocupa 2, 3 horas da tarde. E você chegou a ficar quanto tempo assim na Globo de Minas, por exemplo? Na Globo de Minas ficamos 1 ano e meio, aí mandamos um currículo para Uberlândia, para a TV Triângulo, também da Globo. Ficamos lá no programa chamado Bom Dia Triângulo. Bom Dia Triângulo. Então ficamos ali alguma coisa como 5 meses, e aí houve uma reformulação geral nas 3 emissoras, porque era uma mini rede com 3 emissoras, e aí todos saíram. E nesse tempo que você ficou na Globo, você fazia esporte também, não? A parte de esporte não chegou a fazer você sabe que não, tinha um editor de esportes, então sempre eu combinava com ele, e ele falava assim, olha, eu tenho os gols assim, tenho isso, então eu chamava no programa essa parte. Você chamava essa parte no programa e ele fazia essa parte. E o editor de esportes, ele assumia essa parte de esportes, e eu ficava com política, com jornalismo geral, com tudo isso. Aí de repente chegou e falou, opa, agora acho que é a hora de eu ir para São Paulo, ou não? Ainda não. Aí teve esse incidente aí que todos teve uma reformulação lá, um problema que teve, não sei exatamente, várias pessoas foram demitidos, inclusive eu, certo. E eu falei, bem, aí procurei... Mas também nem explicaram porque estava sendo todo mundo, ou chegaram a explicar, assim, não, está sendo demitido. Na verdade, assim, eu recebi a notícia, não fiquei chorando nem nada, falei, vamos para outro lugar, de lá não era mesmo, né? Então, aí procurei emprego em outros lugares e a primeira pergunta era, você é jornalista formado? Falei, não, eu sou administrador. Não, tem que ser formado. Aí eu vim para São Paulo exatamente para fazer. Quando cheguei no jornalismo em São Paulo, na FMU, eu estava fazendo o primeiro ano, comecei o primeiro ano e a Sandra Annenberg estava terminando o 4º ano na mesma faculdade. Olha. E também algumas outras pessoas ali do primeiro ano, a Cíntia Benini, que fazia o jornal no SBT, não sei se os amigos lembram aí, Cíntia Benini, a Fabiana Scaranzi, que na época fazia o Domingo Espetacular também, com Paulo Henrique Amorim. Então tinha muita gente boa ali. E dali, do curso de jornalismo, então eu fui parar na TV Bandeirantes, Canal 21, onde trabalhei com Celso Zucatelli, que comandou o programa na Record, hoje está na Rede TV. Trabalhei com, assim, algumas pessoas também. Trabalhou com muitas pessoas legais que estão aí, né? No caminho, né? A gente encontra muita gente. O Felipe Andreoli, que hoje está no Esporte da Globo, era meu colega na TV Cultura. Tem várias pessoas. E aí quando você saiu da Globo depois, e aí você foi já para Bandeirantes ou não? Aí, quando eu terminei o curso de jornalismo, eu fui convidado para a TV Globo de Campos dos Goytacazes, de Cabo Frio, região de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Macaé. Então ficamos ali. Macaé, mas no Rio de Janeiro. Macaé, Rio de Janeiro. Certo. Fui convidado para o Rio de Janeiro. Então fui para o Rio de Janeiro. Tive o privilégio de ter minha carteira de trabalho assinada pela TV Globo. Opa, legal. Deus nos deu essa oportunidade. E aí, com 6 meses lá, chegou um novo diretor de jornalismo e eu fui demitido.
Fui para a praia, briguei com Deus, xinguei Deus. E aí tinha uma baiana. Nessa hora culpou Deus. Uma né, baiana, culpei Deus, a baiana do Acarajé, na praia, olhou para mim e falou: meu filho, você tá triste, meu filho. Posso te falar uma coisa? Eu falei: olha, nessa altura você pode falar qualquer coisa. Ela falou assim: em pouco tempo você vai estar muito mais feliz que você está aqui. Olha que coisa Eu maravilhosa. tomei um susto, falei: essa mensagem é para mim. Com 3 meses eu estava ganhando quase 3 vezes mais aqui na cabeça de rede do TV Bandeirantes. Tá vendo? Então Deus é gigante. Gigante. Você vê Deus que é gigante. mesmo você falando ali, você provocando, você fazendo isso, aquilo, outro, mas Deus estava lá presente para te É mostrar. porque Deus não nos trata diante da nossa rebeldia como nós merecemos, né? Se fosse um homem, eu estaria morto. Claro. Ele ia me fulminar. Mas como a base, a essência de Deus é a própria bondade, tanto que teve um trecho, me permita... Você sabe que eu falo assim, nós estamos chegando agora, nós não temos sabedoria o suficiente para saber. Quando a gente fala Deus, por exemplo, Deus está milhões e milhões e milhões de anos na nossa frente, não é verdade? Então ele sabe como perdoar, o que fazer, não é verdade? E nós não sabemos nada. A verdade é que Deus conhece o nosso coração. E nós não conhecemos o coração dos nossos companheiros, né? Nós, pelo contrário, nós nos enganamos muito facilmente com os nossos companheiros de viagem aqui na Terra. Mas Deus não, Deus tem a visão exatamente inversa. Ele sabe o nosso coração. E também, Deus como um pai de amor e bondade, e você como pai, e eu e os nossos telespectadores sabem que às vezes nosso filho chora, faz o famoso calundu, não sei se aqui conhece essa, ou faz a birra, e a gente fica escutando ali, sem interagir, deixando ele gritar um pouquinho. E é saudável também para o pulmão ficar um pouco mais resistente. É verdade, por aí mesmo. E aí, essa coisa que essa senhora falou para você, naquele momento você olhou para ela e disse assim: será que vai acontecer alguma coisa? Não, olha, você não mudou, você continuou com a mesma raiva que você estava. Não, eu senti sim um alívio imediato, porque de onde às vezes você não espera, assim, a gente com aquela base cristã, né? E a mulher ali talvez do candomblé, a gente não sabe qual que é a base, mas quando Deus quer falar, ele usa qualquer pessoa para falar com você. E a mensagem chegou e calou no coração, no fundo, e eu fiquei mais tranquilo e tudo mais. E a comprovação, quando chegou, né? A gente aí vê que realmente Deus usa qualquer pessoa. Aí você, nesse momento que você disse que passou a ganhar 3 vezes mais, você já voltou para a televisão de novo ou era um outro tipo de trabalho? Não, voltei para a televisão de novo. A TV Bandeirantes, através do canal 21, nos convidou para fazer um programa, na época, o então prefeito de São Paulo, Celso Pitta. O diretor de jornalismo era Ricardo Couto, jornalista muito combativo. Ele chegou para mim e disse: olha, você vai entrevistar o prefeito de São Paulo, mas fique tranquilo, você não vai passar a mão na cabeça não, você vai fazer o fino jornalismo com ele. E nos deu toda essa base e nós realmente fizemos. E o prefeito já chegava sabendo que ia levar algum tipo de pergunta que ia incomodar. Aí depois você já veio para a Band também? Chegou a vir para a Band? Não, ali do canal 21, nós ficamos, eles me convidaram. E o canal 21, no ano 92, se não me engano, 92? 2001. Era um canal gigantesco. 99, 2000, estava bem forte. 99, 2000. 99, 2000, estava bem forte, sim. Você perguntou se eu tinha ido para a Band, né? E eles me convidaram, a rede me convidou para ser editor da Bandeirantes, editor, que é a pessoa que edita as matérias, que está por trás das câmeras. Mas eu preferi trabalhar mesmo à frente das câmeras. Então eu deixei a Bandeirantes e fui convidado para fazer férias no SBT. Aí em 2001 fui para o SBT e depois fui para... Então, assim, férias no SBT, por exemplo, de repente aquele jornalista ali entrar de férias, você vai cobrir o... Sim, eu liguei pro Walter Santos, eu liguei para ele assim umas 4 ou 5 vezes, e na quinta, talvez até um pouco mais, eu ligava para ele: Walter, alguma coisa por aí para nós? Ele falava: ô Esdras, não tem não, tal. Aí um dia eu falei assim: Walter, eu já sei que não tem, mas só tô te ligando. Ele falou: não, pois hoje tem. Por isso que é bom entrevistar.
assistiu, né? Se não tivesse assistido, não ia ter nunca, na verdade. Pois né? hoje tem. Uhum. Aí ele falou, olha, temos uma pessoa que vai sair de férias e eu queria que você cobrisse as férias. E aí no primeiro dia que eu entrei, nós, pela graça de Deus, nós fomos os primeiros a dar a notícia do campeonato de vôlei que havia sido ganho pela seleção brasileira naquele ano. E antes mesmo que a Globo veiculasse, nós mandamos a fita lá do aeroporto e bom e pra entrou caramba, primeiro. porque a pessoa, quando de repente você é convidado para fazer um trabalho desse, dá uma sorte de pegar uma matéria. Eu vou chamar de sorte, mas eu vou chamar de providência divina, porque Deus iluminou ali. Se eu tivesse errado um pouquinho, alguma coisa ali, não teria entrado antes. E na época o próprio diretor de jornalismo, Walter Santos, falou assim, muito interessante, que nós demos a notícia primeiro que a própria Globo, né? Tem aí um pouquinho dessa... E tem jornalista que às vezes ele aparece de repente assim de lance, mesmo de, como você está falando, está cobrindo as férias de alguém, mas ele chama tanta atenção com a matéria lá na rua, que você fala assim, puxa vida. Eu até lembro que eu estava assistindo a Globo e a primeira vez que eu vi aquela Maju que está no Jornal Nacional. A Maju foi minha colega de TV Cultura. Então, eu vi ela numa matéria, cara, fazendo uma matéria de rua, que eu olhei e falei, nossa, essa não demora, daqui a pouco está no Jornal Nacional. Falei para minha esposa, daqui a pouco ela está no Jornal Nacional. Porque olha que matéria bem feita, olha aqui, sabe? Ficou pouco tempo depois e realmente ela foi para um outro jornal, daí a pouco estava no Jornal Nacional de novo. Então aquele lance que a gente está falando, né? De repente você aparece, mas você faz um trabalho tão brilhante, ou aquela coisa que você diz, a coisa divina, né? De repente você está ali, na hora certa, no lugar certo. A Maju é uma pessoa que tem muita... A Maria Júlia tem muita capacidade. A Sabrina Simonato, que é repórter também da TV Globo, aqui de São Paulo, foi nossa colega também no canal, na TV Bandeira, na TV Cultura. Certo. Então, assim, quem está na área está sempre se encontrando ou se vendo. Agora eu quero te fazer uma pergunta, mas de repente você é do jornalismo, totalmente diferente, e aí de repente você veio para a medicina. Como é que é isso? Bem, tudo começou com uma matéria. Não aconteceu aquele lance, não. Já tô cheio já desse negócio de jornalismo, buscar matéria, eu vou... Não. Aconteceu que eu comecei a fazer estudos em 2003, como a informação podia ajudar a saúde das pessoas. A matéria que você estava fazendo? Sim, foi uma matéria que me despertou a começar a estudar isso. Certo. E eu comecei a fazer um autodidata, estudar essa parte de saúde. E de 2003 até 2010, precisamente até 2009, Deus nos iluminou, nós escrevemos 3 livros nessa área de alimentação, estilo de vida. Então, eu já estava assim com um pezinho na área da saúde, mesmo enquanto fazia jornalismo, enquanto trabalhava no SBT, por onde andava, já estava fazendo, inclusive estava orientando pessoas, também fazendo trabalho social. Não, mas lá, mesmo assim, quando você fazia esse trabalho social, lá dentro de você sentia aquela vontade, não, eu quero realmente fazer medicina, alguma coisa assim ou não? Você só fazia esse trabalho. Não exatamente com o desejo ardente, aquele pensamento, porque, graças a Deus, eu estava bem encaminhado. Você vem de uma profissão brilhante também, que é o jornalismo. Aí, de repente, você vai para uma outra profissão também brilhante. Mas, geralmente, essas coisas nascem na gente quando a gente é bem jovem lá ainda. Quando você é criança, olha, eu quero ser médico, eu quero ser... de repente, eu quero ser um artista, eu quero... Mas no seu caso, por exemplo, não existia aquela vontade de ser médico. Não, existia a vontade de ajudar pessoas, que eu já estava fazendo. E aquilo, sim, me dava, talvez inconscientemente, me dava um prazer, uma satisfação que eu depois buscaria na formação acadêmica de medicina. Mas, realmente, não era aquela coisa que estava muito latente, mas depois eu vim perceber que inconscientemente, sim. É tanto que quando eu tomei a decisão de fazer o curso de medicina, de entrar na universidade para fazer medicina, eu senti muito, assim, que Deus me impulsionou a fazer, como que dizendo, é um bom caminho, pode seguir aí que eu vou estar com você. Então segura um pouquinho aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar isso. Você que está aí curtindo nossa programação, continue com a gente, daqui a pouquinho nós estamos de volta, depois do nosso comercial.
A gente está batendo um papo aqui com o Ezra, que está contando sobre a sua vida, a sua carreira, e muito legal estar aí com você. Daqui a pouco nós estamos de volta. Opa, já estamos de volta. Quero mandar um fortíssimo abraço aí ao pessoal da SPIN que está curtindo a programação. Um abraço aí para vocês também. Obrigado pelo carinho. Todo o pessoal aí da SPIN, muito obrigado, tá bom? É o pessoal que fornece aí o nosso sinal. Você que está aí curtindo a programação da TV Trans São Paulo. Um abraço aí ao pessoal da SPIN. Me fala uma coisa, rapaz. E dentro da medicina, então, ali você dentro da medicina depois, fazendo esse trabalho, como é que foi? Então, eu ainda jornalista, estava desenvolvendo cada vez mais trabalhos na área da medicina ou do bem-estar. Não era exatamente na medicina, que eu não trabalhava na medicina, mas no bem-estar, na qualidade de vida das pessoas. Às vezes uma informação muda toda uma digestão. Né? Então muda, né? Então, por exemplo, a melancia que todo mundo gosta de comer depois do almoço, ela dá uma fermentação. É como tremenda. dizer aquele negócio, né? Você é aquilo que come, né? Que come. Você é aquilo que come. Se você come bem, claro que você vai ter uma ótima saúde. Porque tem muitas pessoas, às vezes, assim, eu achei muito gostoso isso aqui, aí eu quero exagerar, eu quero comer muito isso aqui, porque tá gostoso. Eu gosto de Salomão. Salomão diz assim, aquele que se domina, domina uma cidade. Então, você ter o autocontrole, você ter o autodomínio, o domínio próprio, você ter a temperança para saber a quantidade, eu acho que é importante também, né? Mas essa vontade a gente tem, todo mundo, acho que a maioria das pessoas tem, né? Essa vontade, eu quero fazer, eu quero, mas às vezes você acha algo muito gostoso demais, você acaba, como disse o pecado da gulice, né? Da gula, né? Da gula, né? Da gulice não, da gula, né? Então, da gulice ou da gula? Dos dois. Então eu quero comer muito, eu quero isso, porque tá delicioso, tá gostoso, aquela coisa toda, e você acaba estragando a sua saúde. E o bom, hoje que a gente também tem muita informação, né? O que te faz mal, o que não é bom você fazer, essas coisas tudo. E lá no antigamente a gente não tinha esse tipo de informação, né? Nós hoje temos, uma criança hoje de 6 anos tem mais informação do que um rei do século retrasado. Uma criança de 6 anos tem muito mais informação do que um rei do século retrasado. Então, a comunicação fez uma guinada absurda. Mas me fala uma coisa então, eu vou te fazer uma pergunta. As pessoas têm mania de dizer assim, hoje, a gente ouve muito isso, dizer assim, poxa, as crianças hoje nascem muito mais inteligentes, ela está muito mais inteligente. Você acha isso ou você acha que como a gente adquire muito mais informação, embora você sabe que na realidade quando o pai tem muita informação, automaticamente seu filho quando nasce, é como se ele já tivesse, tanto faz o pai e a mãe, já recebendo aquela informação que tem o pai e a mãe, né, até quando nasce, parece que sim, né? Porque hoje as crianças nascem com inteligência. Você está me fazendo uma pergunta que daria um seminário, ou seja, uns 5 programas do mesmo tema. A questão é que a criança de hoje nasce num ambiente diferente do que nascia no passado. Eu, quando criança, sonhava em ter alguma coisa que eu falasse e que comunicasse com alguém, porque os filmes já traziam aquela ideia de rádio de comunicação, apesar de não estar ainda vigente aquela tecnologia. Então, a criança de hoje, não é que ela é mais inteligente, é que ela tem mais recursos para expressar e interagir com novas tecnologias do que nós tínhamos. Então, na verdade, há um estudo em que definitivamente não é interessante entregar para uma criança menor que 5, 6 anos nenhuma tela para ela tocar. Porque você cria crianças buscando sempre emoções, e as emoções não estão com base nas inter-relações. Porque hoje um dos problemas do mundo hoje é esse. Mas hoje as crianças só querem isso, né? As crianças só querem porque elas foram ensinadas. E eu estou falando de uma coisa assim que eu não faria hoje, mas eu fiz quando meu filho era novinho. Então, nós achamos... Mas você acha assim, então, a gente era mais feliz, vamos dizer assim, com as nossas brincadeiras. Eu lembro quando eu era criança, por exemplo, a minha brincadeira de montar a cavalo, eu pegava um pedaço de pau, por exemplo,
Olha, batia aquele pedaço de pau e saía correndo como se eu tivesse montado num cavalo de verdade. eu acho que nós da geração aí de algumas gerações para trás, nós vivemos de maneira muito mais intensa e maravilhosa. Com você também. A criança de hoje, primeiro, ela está limitada. Né? Ela quer sair, ir à rua, a mãe pergunta com quem, que hora, para quê? E a gente não. Praticamente a mãe dizia, filho, olha, vai lá, vai brincar. Então a gente tinha o privilégio de sair para jogar um futebol, de correr, de... E também você vê as crianças hoje, por exemplo, ela está muito em cima do celular, né? Tipo, por exemplo, em cima da tecnologia. Eu gosto de um psiquiatra que diz que, na verdade, ele relata um estudo de uma universidade americana, se não me engano, na Universidade de San Diego, nos Estados Unidos. Ele diz claramente que daqui a 10 anos, de cada 2 pessoas pisando na Terra, uma terá problema psiquiátrico em algum grau. Nossa. Em algum grau. Rapaz, daqui quantos anos? Daqui 10 anos. Então quer dizer o seguinte, que entre você e eu, um de nós dois vai ter algum tipo de problema psiquiátrico. Se não for nós dois. Ou nenhum de nós. Bem, a gente está brincando um pouquinho, mas para dizer que existe essa geração, ela está muito mais pressionada em cima de sentir. Os pais hoje erram demais, dão presentes demais para os filhos. Os pais conversam pouco para os filhos. Os pais não contam dos erros que eles tiveram. Eu gosto da frase do Cury, do Augusto Cury. Ele diz assim, conte as suas lágrimas para o seu filho para ele chorar as deles. Então nós estamos vivendo numa geração que a gente está dando... Mas também, por outro lado, também os filhos da gente não querem escutar. Quando você, tipo, por exemplo, você vai passar esse tipo de informação, essa experiência que você teve, experiência de vida, tá? Porque na nossa época, por exemplo, a gente tinha experiência de vida. Hoje já não tem tanta experiência de vida. Mas olha só, isso tem a ver com um aspecto também, Dário, que é o seguinte, qual que é a abordagem que eu faço? Tem a abordagem certinha de você fazer, tem um momento de você entrar, se você toda hora quiser falar de experiência, seu filho não vai querer. Mas de repente você sai com ele e fala, filho, hoje a gente vai almoçar, vai comer uma pizza. Você come a pizza e fala, na verdade eu te trouxe aqui para confessar algumas coisas que aconteceram comigo. Tudo. Tem a maneira certinha de fazer a abordagem. Agora, se nós formos sempre no mesmo tom, na mesma, como se diz, querer passar o sermãozinho, nem a gente gostava dos nossos pais quando faziam isso, nem eles vão gostar da gente também. Isso é verdade, é por aí mesmo, porque às vezes você pega... E se você me permite, só para completar esse passeio que nós demos nessa problemática das novas tecnologias impactando negativamente na vida das crianças e também impactando naquilo que eles serão no futuro, no equilíbrio mental que eles devem ter, a cada 4 segundos alguém pensa em suicídio. Isso é muito ruim. E a cada 4 segundos alguém pensa. Eu, graças a Deus, que eu não penso, não quero pensar. E outra, você sabe que eu brigo muito com isso, que eu falo, poxa, que pena. Eu te juro por Deus, eu falo o tempo todo. Eu falo, que pena que a minha jornada daqui mais uns tempos vai acabar. Mas eu gostaria que ela durasse mais uns 100 anos, cara. Você tem um caso de amor com a vida. Isso é maravilhoso. Mas, quando as pessoas são programadas para o sucesso e falham, por isso que é importante falar dos erros para os filhos, e falar das decepções, e falar das traições, preparar a mente dessa criança para os golpes que a própria vida representa e vai trazer, eles começam a ficar insatisfeitos. É tanto que o Japão é o maior índice de suicídio, porque lá ou presta ser ou é o primeiro lugar, ou o segundo não serve, ou o terceiro não serve. Então eles têm uma briga pela excelência, e esse na verdade é um foco equivocado, um foco extremamente equivocado de vida, não tem a essência, não tem uma base de alegria tem aquela luta constante. Danada para você, eu quero ser o primeiro, eu quero estar em primeiro lugar, mas se você olhar para trás, são milhões deles que querem estar em primeiro lugar, né? A frase que eu vou falar dá um programa também. As pessoas querem fama e esquecem de querer importância. E a importância é a melhor coisa. Eu no SBT falei para 100 milhões de pessoas. Quando a filha do Silvio Santos estava sequestrada, eu estava ali bastante ativo, dando os informes como repórter. E eu tenho certeza, muita gente ligada ali no canal, seguramente beirou 100 milhões de pessoas. Mas eu prefiro a importância de falar para uma pessoa e impactar a vida de uma pessoa do que naquela situação. Porque a importância, importar,
O que você imagina de importar? Importar é trazer para dentro. Dentro. Trazer para dentro. É. Você fala, eu vou importar um carro, você vai trazer de fora para dentro. E quando você importa com uma pessoa, você cria um nível de importância na mente da pessoa, ela está trazendo você para dentro. Então, o nosso papel nessa vida aqui não é ser o primeiro, não é ganhar muito dinheiro, nós precisamos de dinheiro também, isso faz parte, mas assim, não é essa busca, inclusive isso é uma fábrica de infelizes. Dizem que Deus criou nós como indivíduos com mentalidade, com ações, com características próprias, e o diabo inventou um negócio terrível chamado a comparação. Mas essa comparação, por exemplo, você olha lá fora e você fala, tá dando certo para fulano. Eu quero ir, tem muitos que às vezes nem lutar, não quer para aquilo, mas quer que dê certo para ele também, sem lutar. O pessoal quer, então, quer as suas bênçãos, mas não quer lutar. Levar os tombos que você tomou para chegar na posição que você está. Então isso aí é a tal da história do eu desejo o que o outro tem, e por desejar o que o outro tem, eu estou sempre infeliz. O ser humano está sempre infeliz, né? Estou falando eu, mas eu busco não estar dentro dessa estatística. Eu busco gostar das coisas que eu tenho, agradecer a Deus pelas qualidades, pelos atributos que Ele me deu, colocar os defeitos que eu tenho na mão dele também, e assim viver a minha vida, deixar o eu governar as emoções, e não as emoções governar o eu. Uma pessoa que deixa as emoções governar o eu, é uma pessoa que se perde no trânsito, mata uma pessoa, escreve para sempre o nome na história, no rol dos bandidos, ou de um homicida. Então, o prazer que o neto dele vai ter, para dizer, não, meu avô... Por que você acha que hoje, então, assim, de repente, a gente vê que o mundo lá fora parece que ele está muito mais violento, parece que está muito mais... Ou é a informação que chega mais rápida para a gente, porque antigamente a gente não tinha informação, de repente, às vezes, o fator de você não ter... Hoje você tem uma informação muito rápida, por exemplo, tudo que acontece em qualquer parte do mundo chega de imediato até a gente. Será que é isso? Ou realmente o mundo está realmente mudado mesmo para coisa mais violenta? Há um estudo que diz que de cada 10 pessoas que saem de casa, 7 saem dispostas a brigar, a discutir. Então o mundo está muito mais agressivo, muito mais com uma compreensão menor do que deveria ter nesse contexto. Agora você fez uma abordagem em relação à informação, né? Então, psiquiatricamente, a mente das pessoas, elas estão muito mais aceleradas. As pessoas estão muito mais aceleradas. Está todo mundo com baixa paciência, baixa compreensão. E a baixa compreensão e baixa paciência faz com que alguém que tropece no pé de um indivíduo, ele nem pergunte, ei, o que está acontecendo? Você não viu meu pé? Não, talvez ele já vai dar um soco. Então, como ontem apareceu no programa policial, que o pessoal foi urinar num posto de gasolina e teve uma confusão, 3 morreram. 2 morreram e 1 ficou. Então, compreensão está assim lá embaixo. Pouca compreensão e um mundo muito agitado. E aqui se nos permite colocar a espiritualidade como base das pessoas, porque inclusive a descrição de saúde pela Organização Mundial de Saúde envolve a espiritualidade. Então as pessoas com baixa espiritualidade têm alto nível de egoísmo. A equação da ausência da espiritualidade é essa. Eu tenho baixa espiritualidade, eu tenho alto nível de egoísmo. Se tem alto nível de egoísmo, então a pessoa me fere, eu não sei compreender a pessoa. É o que eu sempre falo para as pessoas, eu acho que se a gente vivesse uma vida mais espiritual do que material, a gente vivia melhor. Viveria muito melhor. Viveria melhor, porque eu acho assim, quando você tem assim, você está naquele momento ali, você fala, não, eu estou querendo viver a minha vida material, eu estou ganhando dinheiro, está acontecendo isso, acontecendo aquilo, mas de repente tem alguém do seu lado ali, eu não quero saber disso, não é o tipo de vida que eu quero para mim. Eu quero continuar vivendo a minha vida espiritual aqui, buscar os meus conhecimentos, aquela coisa toda. E às vezes o cara que está com muito aquela vontade louca de ganhar dinheiro, eu quero fazer, eu quero construir, sendo que vai chegar um momento que ele não vai levar isso para lugar nenhum, né? Não tem para onde levar, né? A verdade é que o caixão só cabe o corpo, né? Não cabe nada mais. Poxa, E nós sofremos muito, nós impomos aos nossos filhos, aos nossos queridos, estresses, impomos decepções, nós podemos impactar a mente dos nossos filhos tão negativamente porque buscamos avidamente uma posição, um dinheiro, e é uma delícia você
tem um pouquinho de dinheiro para fazer sua compra do mês. Agora não precisa me ter fala tanto. uma coisa assim, mas o que você imagina agora, tipo assim, por exemplo, você é o cara que adora jornalismo, não é isso? Muito. E dentro desse trabalho de jornalismo que você faz, pretende realmente agora voltar para dentro da televisão de novo? Ou vai continuar na área médica, por exemplo? O que você pretende fazer mesmo na realidade? Ou quer conciliar uma coisa com a outra? Olha, amigo, eu quero dizer para você que essa pergunta eu quero que Deus responda com o tempo para mim, porque eu não sei exatamente. Eu amo jornalismo, amo a área da medicina, eu gosto das duas áreas. Quem sabe a gente possa abraçar as duas de uma vez, mas enfim, eu estou bem assim no momento em que eu percebo que as coisas vão se determinar, vão acontecer. Se forem para o lado da TV, eu estarei satisfeito, porque eu gosto muito de TV, gosto da comunicação. Deus me deu esse dom aí de comunicar. Não sou aquele comunicador, mas também estou ali numa boa média. Mas eu sinto assim, me sinto abençoado por essas coisas que tenho e quero me colocar na mão de Deus para que Ele me ajude. Uma coisa eu falo aqui no meu, lá dentro de mim, eu falo com Deus, eu peço que Ele me ajude a ajudar pessoas. Legal, vamos falar um pouco então da terapia integrativa? Vamos falar um pouco dela? Vamos. Eu, desde que comecei a trabalhar com área de saúde, eu busquei sempre terapias, né, que a gente no começo chamava alternativas e hoje nós chamamos integrativas. Ah, tá. Por que integrativas? Porque eu somo várias áreas de terapias nas quais eu vou proporcionar um resultado muito mais expressivo para aquela pessoa. Então nós temos, por exemplo, de terapias, eu fiz o curso com médicos do México. Eles desenvolveram uma técnica com os ímãs que ele ajusta o seu organismo imediatamente. Ajusta o seu organismo em 50 minutos, 1 hora e 10. Você pode ficar livre de uma doença, de um mal que a medicina tradicional passou 20 anos sem conseguir te ajudar. Uma terapia pode resolver. Mas você sabe que negócio assim, né? Você, até coisa a gente falar disso aqui, mas o laboratório tal fez um tal remédio. Isso vai gerar milhões e milhões de dinheiro. Então você começa a colocar na cabeça da pessoa, não, vai aqui, toma aqui. Mas tem muito outro meio de você achar uma cura lá fora, que todo mundo fala que aquilo não é válido, mas é válido. Eu vou parafrasear o Laí Ribeiro. Ele diz que tem 3 tipos de remédio. Certo. O pior é o que mata, que esse dá processo. O segundo pior é o que cura, porque acabou a festa. E o ideal, o remédio ideal para a indústria é aquele que fica sempre sendo usado, porque está dando retorno. Está dando retorno. Porque remédio não está resolvendo exatamente o que você precisa. Porque remédio é de remediar, não é de curar nem de sanar. Então, se está remediando, a pessoa está remediando, está comprando. Remediando, está comprando. É a festa então, mas da indústria. Você falou assim, que com o imã você vai... Bem, eu estou citando uma terapia, né? Estou falando do imã, mas tem a mudança alimentar. Mas eu gostaria até que a gente falasse um pouco mais na questão do imã por enquanto. Tá bom. Que você explicasse pra gente o que realmente ele pode estar resolvendo uma terapia como essa, ela pode estar resolvendo dores de cabeça intensas, diabetes, artrites, problemas circulatórios. Eu fiz uma única terapia com um rapaz na região de Campinas, e ele falou assim, nunca mais, depois daquela terapia, eu tive câimbras. Uma única vez. E era um problema Quer dizer, ele tinha câimbra, você fez a terapia com ele, nunca mais ele nunca mais teve esse problema. Nunca mais teve. Então, veja que interessante, né? Então, você vê, chama-se biomagnetismo, o uso dos ímãs terapeuticamente, biomagnetismo médico. Quando você usa o ímã para equilibrar o pH, o potencial de hidrogênio iônico que tem no organismo. Quando você muda o terreno, você coloca o ímã em 2 lugares específicos do corpo. É chamado par biomagnético, porque são 2 lugares. Você muda o ambiente daquele patógeno, do vírus ou da bactéria.
Quando o ambiente não, quando o patógeno, o vírus ou a bactéria não tem ambiente, ele deixa de fazer efeito. Ele deixa de causar o dano ao organismo. É como se, um exemplo específico é, eu tenho vários macacos aqui nesse lugar, mas se eu cortar todas as árvores, os macacos não vão querer mais ficar. Com certeza. Se aqui tivesse sujeira, lixo, poderia ter barata, rato, mas se eu limpar e passar água sanitária e deixar tudo lindo, esses bichos não vão querer mais. No organismo é a mesma coisa. Quando você muda o ambiente, você desfavorece, você não permite que aquela bactéria, aquele vírus, aquele fungo ou aquele parasita faça aquele estrago que está causando no organismo da pessoa. Então, essa terapia chamada integrativa, que não é a tradicional, ela já solucionou muita gente. Eu mesmo tive vários casos aqui, poderia contar um programa só de casos resolvidos. Aí nós vamos estar dentro de alguns outros programas, batendo papo, falando disso, Desculpa. informando as pessoas lá Bem, fora. Só para te informar. Não, mas é legal, né? Porque isso é muito importante, o que a gente está falando aqui. É muito importante que a gente possa levar esse tipo de informação para as pessoas, na verdade. Porque aquilo que a gente disse agora há pouco, lá no passado, nós estávamos dizendo, as pessoas, na realidade, elas estão mais informadas, elas querem buscar informação. Às vezes, na nossa época, por exemplo, que a gente fala, a gente era mais feliz, mas porque, na realidade, a gente queria viver. A gente, na verdade, não queria nem buscar esse tipo de coisa para te deixar até preocupado, vamos dizer assim. Você acredita que eu tenho um costume de falar uma coisa, claro que eu sei que ela não é certa, mas eu falo assim, nossa, eu não gosto de ver algo quando as pessoas estão muito violentas, estão prejudicando outras pessoas. Eu não gosto muito de ver coisas quando a gente está coisa forte de doença, aquela coisa toda. Mas, na realidade, a gente precisa ver, a gente precisa estar informado, a gente precisa estar buscando uma solução para isso, não é verdade? Até porque, de repente, você pode ajudar a resolver esse problema. A questão é que você tocou num ponto que é chamado o Ibope. Tá? As pessoas gostam da tragédia. Gostam de assistir tragédia. Se você começar a passar numa TV, se as novelas da Globo passassem somente bondade, somente atos de caridade, né? Mas infelizmente tem um lado um pouquinho mal, um pouco não, um lado. Eu gosto do Datena quando ele diz que o ser humano tem um monstro dentro dele. Então, ter um monstro dentro da pessoa é quando você deixa de gerir sua emoção e aquela emoção passa a gerir você. Né? Como diz, não adianta ter potência sem controle. Não adianta ter um grande motor sem um bom pneu. Tem que ter um pneu para frear e para acelerar. Tudo isso. Aquele motor, né? No caso da emoção humana, você tem que ter o eu gerindo a sua emoção. Senão a pessoa se perde, faz uma coisa, comete um crime. Se arrepende amargamente, mas não dá para fazer mais nada, porque já passou aquela tragédia. É isso aí. Wesley, a gente vai bater os papos, certo? Infelizmente estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso programa, mas eu quero agradecer muito você pela sua participação aqui comigo. Eu que agradeço, maravilhoso ter vindo aqui, muito obrigado, estou disponível quando quiser falar um pouquinho mais. E você que está aí curtindo a programação, continue com a gente, não saia daí.